E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Seja bem-vindo a mais um dia nessa nossa super caminhada, cujo objetivo é ler todo o conteúdo da Palavra de Deus neste ano. Hoje nós vamos nos estender do capítulo 14 até o capítulo 17 do super livro de Deuteronômio. No capítulo 14, nós estamos vendo que era uma prática comum dos habitantes de Canaã o processo do autoflagelo, ou seja, eles agrediam o próprio corpo e às vezes eles se mutilavam, se cortavam, causavam danos físicos ao próprio corpo, especialmente quando participavam em cerimônias fúnebres. Eles não possuíam a perspectiva, a cosmovisão, ou seja, o modo de enxergar a morte sob a perspectiva de Deus. Não tendo o Senhor como Deus, então eles tentavam esconder a dor, ou pelo menos trocar a dor que sentiam numa cerimônia fúnebre pelo autoflagelo, pela automutilação. Você percebe que, como povo santo do Senhor, a nação eleita de Deus deveria se abster de tais costumes, porque é incoerente ao ensinamento bíblico, à proposta divina para a nossa vida. Um outro ponto que também os cananeus não se importavam era com a questão da alimentação. E você percebe que entre eles o costume da carne imunda, o consumo de carnes imundas, era algo muito comum. E no capítulo 14, o Senhor chama a atenção para este assunto, porque Israel deveria se abster de ter uma dieta igual das outras nações. E, obviamente, o Senhor, como Criador, sabe perfeitamente o que é bom para o organismo que Ele criou, que é o meu organismo, o seu organismo. Portanto, além de nos criar, Ele disse exatamente qual deveria ser a dieta adequada. Carnes de certos animais estariam distantes do plano de Deus para a nossa vida. E você percebe que o consumo de carne de certos animais, o quanto a dieta está intimamente relacionada à saúde mental, é um assunto que requer melhor a nossa reflexão, porque implicações decorrentes à saúde humana pelo consumo de carne inadequada realmente é uma realidade em nossos dias. Você percebe que o capítulo 14 cita não só a autoflagelação, a automutilação, como a questão da alimentação, a abstinência de carnes imundas, como também o capítulo 14 também fala como o dízimo, fala acerca do dízimo fazendo parte do processo da adoração. Quando o indivíduo iria adorar ao Senhor, indo ao tabernáculo, ele levava consigo a 10ª parte de suas rendas, reconhecendo a Deus como seu mantenedor, e também estava a aprender a valiosa lição do temor ao Senhor. Temer a Deus, prestar-lhe reverência, profundo respeito, deve ser o jornadear de cada um de nós. Quando devolvemos o que é de Deus através de nossos dízimos e ofertas, visando adorar a Deus e ajudar o nosso próximo, declaramos através desse ato a quem nós pertencemos. Então você está percebendo no capítulo 14 que o povo de Deus tem costumes diferentes do pessoal de Canaã, uma alimentação diferente, uma visão de dinheiro completamente diferente da visão capitalista mundial. Não podemos e não devemos nos conformar com este século, diz Paulo em Romanos 12, verso 2. A nossa vida é um dom de Deus, preciosa aos seus olhos, portanto o que fazemos, o que comemos, e como nós adoramos, obviamente, tem um interesse divino por trás de todas essas coisas, uma vez que Deus deseja o melhor para a nossa vida. No capítulo 15, nós temos o ano da remissão, o ano da resolução das questões relacionadas a empréstimos. Você observa também leis que protegem os pobres, né? E já que as leis protegem dos pobres, chama-nos também a atenção do nosso dever para com o cuidado relacionado às pessoas com necessidades próximas a nós. É claro que você tem que adotar o sistema ensinado por Jesus de ser simples como a pomba e prudente como a serpente, porque tem muita gente se aproveitando do cenário para se disfarçar de um indivíduo necessitado para poder usufruir
da sua ajuda, quando na verdade estão apenas se aproveitando de você. Então, muito cuidado com esse monte de vaquinha solicitada por aí, esse monte de pedido de Pix e tal. Tenha prudência e ajude aquele que você tem conhecimento que realmente precisa de ajuda, ou você tem referência por parte de alguém de confiança que tal pessoa realmente precisa do nosso socorro, do nosso auxílio. Você observa que o capítulo 15 também fala sobre o 7º ano, como sendo o ano da remissão do escravo, que na verdade é chamado de servo, né? O servo em Israel, ele era tratado com dignidade, protegido sob a legislação mosaica, devia manter o dono a integridade física do seu servo, e no 7º ano ele era livre para ir embora. Mas se por acaso ele não quisesse ir, porque se sentiu muito bem recebido na casa, foi tratado com dignidade, e acima de tudo ele ama servir ao seu senhor, então um acordo era feito para que ele pudesse então ser registrado quase que como integrante da família, dizendo assim que abdicava do direito de ir embora, que queria servir ao seu senhor por toda uma vida, não porque era obrigação, mas porque o amava de fato. Isso traz-nos à tona a declaração muitas vezes de Paulo, que dizia: eu sou servo de Deus, ou seja, eu sirvo ao Senhor por amor, não porque eu sou obrigado a servi-lo. É algo para refletir bastante. O capítulo 16 chama-nos a atenção para as 3 festas: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, as 3 principais festas de Israel, instituídas pelo Senhor para o seu povo, mas também eram festas que incluíam a participação de estrangeiros. Afinal de contas, haviam muitos estrangeiros no meio do povo de Israel que saíram lá do Egito. A Páscoa celebrava, entre outras coisas, a libertação do cativeiro egípcio. Naquela noite de agonia, houve libertação em meio à escura noite. Isso remonta-nos o fato profético de que muito em breve, em meio à escuridão deste mundo, em meio às trevas que circundam este mundo, Deus virá para nos libertar. Afinal de contas, Jesus é o Cordeiro Pascual e nós estamos aguardando a breve volta de Jesus, ok? Você percebe também os santos do Altíssimo, providos do caráter de Cristo no momento final da história dessa terra, que são resultantes da obra do Espírito Santo na vida daquele que permitiu, não comparecerão perante a face do Senhor de mãos vazias. O verso 16 aponta sobre isso, lembra? Os caras não comparecerão diante de Deus de mãos vazias. Quando formos diante do Rei do Universo, quando este vier nos buscar, também não estaremos de mãos vazias, mas estaremos cheios das bênçãos que o Senhor nos concedeu, e vamos apresentar a obra das nossas mãos. E aí você percebe que ergueremos um cântico de alegria, tal qual ocorriam nas festas de Israel. Estaremos então exibindo um cântico de alegria pela remissão que o Senhor nos trará. Enfim, todas as festas ocorridas em Israel não aconteciam por acontecer. Elas tinham uma mensagem em perspectiva ao futuro de Deus para o seu povo nesta terra. Você observa Deuteronômio 17 e percebe que a idolatria tem um destaque gigante no Antigo Testamento. O povo de Deus, rodeado ali de nações pagãs, precisava obedecer às instruções do Senhor, e o risco grandioso que estava sempre em evidência era de fato a idolatria, porque os povos eram muito idólatras, coisas que muitas vezes contaminou o povo de Israel. Cuidado para não ser contaminado com aquilo que desagrada ao Senhor, e o que desagrada ao Senhor é bem explícito na Bíblia, tenhamos noção disso. Deus estabeleceu sacerdotes e os juízes para julgar os litígios que surgissem no meio do seu povo, e aí você percebe que algumas questões poderiam ser resolvidas pelos próprios litigantes, por questões pormenores, e aí as questões maiores finalmente eram levadas para os líderes do povo. Você observa que, além da questão da idolatria e os problemas relacionados a litígios entre os filhos de Israel, você percebe que eles também manifestaram o desejo de ser governado por um rei humano, terreno, coisa que era praticado por todas as nações, mas Israel vivia um sistema teocrático. Você se lembra que quando negaram, o Samuel obteve de Deus ali, fica triste não, Samuel, porque não estão negando a você, estão negando a mim.
e aí eles estavam pedindo o rei, e acabou vindo o primeiro rei sobre o povo de Deus, que era o rei Saul, por causa da insistência do povo em não ter o Senhor como rei. Eles queriam um sistema monárquico ao invés de teocrático, diferente, queriam ser iguais às outras nações. O problema é quando o servo de Deus deseja muito ser igual aos ímpios, achando que os ímpios estão em melhor condição. E aí você faz um conglomerado de assuntos, idolatria, injustiça, soberba, ambição dos monarcas, tudo evidente aqui no texto bíblico, fazendo parte da realidade do povo. E aí transformaram aquelas nações que eram pagãs em verdadeiras trevas e maldições sobre a terra. E isso estava adentrando ao povo de Israel, e Deus tem toda uma advertência acerca de tudo isso. Portanto, para isso precisamos todos os dias, para que isso não nos alcance e a problemática deles no passado não nos atinja hoje, devemos então entrar num processo de oração contínua, estudo da palavra de Deus, para que o Espírito Santo seja derramado sobre a nossa vida. Portanto, vigiemos e oremos para que os erros cometidos no passado não sejam repetidos por nós. Que Deus nos abençoe. Beijo no seu coração, graça e paz. Essa foi uma pincelada aí rápida nesses capítulos de hoje, em nome de Jesus. Até amanhã, em nome do Senhor.